Olá, rapaziada, tudo certo? Olha só, eu vou realizar para vocês o teste desse nosso capítulo que fala um pouco sobre retas paralelas perpendiculares, né? O exercício número 1, né? Lembrando que isso aqui não era uma tarefa, é só algo eu resolvendo para vocês terem uma maior fixação de conteúdo sobre losango, sobre paralelismo, perpendicularismo, né? Cuidado que quando vocês forem ver alguns vídeos no YouTube, esses dois risquinhos assim significam paralelismo. A gente já trabalhou isso lá em colaterais internos, colaterais externos, né? E esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de perpendicularismo. Se vocês observarem esse símbolo aqui em algum momento, né? Se vocês forem ver algo diferente, esse símbolo aqui é o símbolo de perpendicularismo. Não pode confundir com o símbolo que representa 90 graus, que é essa situação aqui, tá? Isso aqui representa 90 graus e essas duas retas são perpendiculares e esse é o símbolo de perpendicularismo, tá? Paralelismo, 90 graus e perpendicularismo. No nossa apostila isso quase não aparece, né? Mas eu observei algumas videoaulas e isso apareceu. O exercício número 1 do teste está dizendo o seguinte: na figura ao lado, ABCD é um retângulo e BEDF é um losango. Então vejam que esse losango, que está em verde aqui, ó, ele tem a mesma representação de um paralelogramo. O que eu tenho que lembrar? Ó? Fechado, fechado, igual. Aberto, aberto, igual. Um aberto mais um fechado tem como resultado 180 graus, tá? A gente já viu isso lá em teoria, na aula explicativa sobre losango. O que mais que eu preciso relembrar? Eu fiz uma representação apenas de um retângulo aqui, né? Eu sei que um retângulo ele tem os seus 4 ângulos internos medindo 90 graus. Então vejam, se o meu enunciado diz que esse ângulo aqui, ó, esse pedacinho vale 36 graus, o que falta aqui por inteiro para gerar 90 graus, eu fiz aqui, ó, 90 graus menos o 36, que daqui vai dar 54. Então, quer dizer que esse ângulo aqui por inteiro, veja aqui em cima, antes de observar o 27 aqui, 54 aqui, 54 aqui. O que eu sei? A diagonal DB, ela também será bissetriz, porque ela é uma diagonal interna do losango. Detalhe, ela também é diagonal interna do retângulo, mas ela não é bissetriz do retângulo. Ela é apenas bissetriz do meu losango, que está aqui representado em verde. Então não vai confundir. A diagonal do quadrado divide o ângulo ao meio, também é bissetriz. A diagonal do losango também divide o ângulo ao meio, é bissetriz. A diagonal do retângulo não é bissetriz, tá ok? Então, quando eu tinha 54, dividi ao meio, 27 para cá, 27 para cá, 27 para cá, 27 para cá. O que eu sei? Quando a diagonal maior e a diagonal menor de um losango se tocam, aqui no meio forma 90 graus, que é a teoria onde as diagonais maior e menor se tocam no ponto médio e formam 90 graus entre si. Então vejam que o alfa está aqui, aqui é 27. O que eu sei? Aqui gerou um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo perfaz, ou seja, tem como resultado 180 graus. Então, alfa mais 27 mais 90 tem que dar 180 graus. Uma equação do primeiro grau simples, né? Joga a letra para um lado e número para o outro. E joguei o 27 e 90, o valor do alfa é 63. Teve alguns alunos que fizeram de outra maneira, poderão fazer de outra maneira. Vejam, se esse ângulo mede 54 graus, esse aqui vai medir 126 graus. Um fechado mais um aberto tem que dar 180 graus. Quando eu vou passar essa diagonal aqui ao meio, eu vou dividir o 126 em duas partes. 63 e 63. Vejam que vai dar a mesma resposta. Então, tinha duas maneiras de resolver esse nosso exercício 1 do teste. Então, resposta, letra A, 63. No nosso exercício número 2, o exercício número 2, na verdade,
ele está faltando alguns dados. Vejam, nesse segmento, o lado PQ, eu tenho esse lado PQ, e ST são paralelos. Vejam que não tem ST. Eu preciso construir uma aresta ou uma semi-reta a primeiro momento que vai ser paralelo a ST. Tá, mas aí como é que eu vou saber até onde que ela vai? Calma, a gente pode estender ela até onde der e depois a gente vê para onde que ela vai se deslocar, se ela, a hora que elas vão se tocar para gerar o nosso quadrilátero. Como é que eu faço? Eu venho aqui, né, da maneira mais simples para fazer uma reta paralela, ó. Veja, eu encaixo essa régua aqui, tá? Eu deixo ela parada, ó, e coloco aquela minha outra, o meu esquadro aqui em cima, ó, e vou deslocando ele para cima e para baixo para formar uma aresta paralela. Então veja que o meu enunciado pede para eu construir uma reta ST, que ela não existe, mas ela é paralelo a PQ. Vou colocar aqui, apoiar e vou construir essa minha reta. Até onde que ela vai? Eu não sei ainda, ó. Vejam, ó. Ah, eu vou fazer ela um pouco maior. Faça ela um pouco maior, não tem problema nenhum. Depois a gente vê aonde que vai tocar na outra aresta e a gente vai parar. Como assim a outra aresta? Porque aqui continua, ó. Os lados PT e RS também são paralelos. Veja que eu tenho RS, mas não tenho a semirreta PT. Então veja que eu preciso construir a ST e a PT. Lembrando, pode ter esse risquinho em cima ou não ter. O que ele diz para mim? PT e RS são paralelas. RS eu tenho. Então eu vou construir mais uma reta paralela a essa. Ó. Vejam, encaixo aqui, apoio a minha régua aqui dessa maneira, tá? E vou construir, apoiando aqui em cima, na verdade, ó, e vou deslocar o meu esquadro de uma maneira até que ela vai se tocar aqui, ó, com a reta P aqui, tá? Até tocar lá em cima, ó. Eu acabei de ver que elas se tocam aqui nesse ponto. Então aqui será o meu ponto T. Vejam, PT, que faltava, e ST, que também faltava. O que eu preciso fazer agora? Eu tenho que descobrir quanto vale o perímetro dessa minha figura. É lógico, né? Está dizendo aqui, ó, traçando com régua e compasso, eu tenho que determinar quanto vale o perímetro desse pentágono. Lembrando que esse pentágono recebe esse nome porque ele tem 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui aproximadamente, ó, quanto vale cada uma das arestas e depois eu já vou somar para ver qual é a situação que ele chega mais próximo, 20, 22, 24 ou 26. Já vou medir e já vou colocar para vocês quanto mede cada aresta. Vejo que com o auxílio da régua eu medi 5 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros, 8,3, 8,4, 5,7, 5,2 e vejo que a palavra que aparece aqui embaixo, geralmente ela é aproximadamente. Então vejam, 3 mais 2 mais 5 mais 8,3 mais 5,7, porque o perímetro é a soma de todos os lados desse meu pentágono, no caso, e ele deu como resposta 24 centímetros. Vejam, 20, 22, 24, 26, né? A gente pode errar aqui, ó, pelos milímetros, mas não vai errar pela quantidade de centímetros, tá? Então, aproximadamente 24 centímetros é a resposta do nosso exercício do teste número 2. No exercício número 3, está dizendo o seguinte: a figura abaixo mostra a diagonal IA de um losango, vida. Então, vejam que eu tenho o I, eu tenho o A, mas preciso colocar o V aqui no momento e aqui para gerar o D, para gerar a palavra vida. Ele tem que seguir nessa situação o losango vida, vida. O que ele diz para mim? A diagonal VD mede 4 centímetros. Mas veja, eu não tenho a diagonal VD ainda.
O que eu preciso lembrar? Eu preciso construir aqui a minha outra diagonal. Lembrando que se a minha diagonal tem 4 centímetros, quando ela bate aqui no ponto M, que é o ponto médio, 2 centímetros para cima, 2 centímetros para baixo, porque as diagonais sempre se tocam no ponto médio. Vejam que eu vou construir a minha diagonal e já volto a mostrar para vocês. Então, vejam, eu precisei colocar 2 centímetros para cima, 2 centímetros para baixo, porque o meu enunciado diz que a diagonal VD tem 4 centímetros, então, ponto médio, né? 2, 2. E aí, eu liguei VIDA, vida. Então, o que o meu enunciado pede? Ele está dizendo, construindo com régua e compasso, losango vida, pode-se determinar a medida de cada um dos seus lados. Então, vejam, VI é um lado, ID é outro lado, DA é outro lado e AV é outro lado. Ele quer saber quanto mede aproximadamente cada uma dessas arestas ou lados, né? Ou dimensões. Vejam, eu vou medir aqui, ó, aproximadamente 5 centímetros. Tá, poderia pegar qualquer uma? Claro que sim. As 4 arestas do meu losango sempre serão congruentes entre si. Lembrando ainda que VI e DA são lados opostos e paralelos num losango. VA e ID são lados opostos no meu losango. E num losango, todas as arestas são congruentes. E as diagonais, elas se tocam no ponto médio e formam um ângulo de 90 graus. Então, resposta letra B. No meu exercício número 4, né, vocês vão ver que vai ter várias respostas que poderão ser as corretas, né? Então, na minha opinião, essa situação aqui também ela tem duplicidade. Na verdade, ela só vai ter uma questão errada, né? Então, na verdade, eles esqueceram de colocar no centro da circunferência necessariamente não se localiza sobre... Já vamos entender melhor quando a gente for resolver essa questão. Veja o que ele está dizendo no meu exercício 4, que os pontos A, B e C pertencem a uma mesma circunferência. O que eu fiz? Eu peguei e liguei de A até C, de C até B e de B até A. Percebam que de A até C tem uma grande chance de ser um diâmetro. C até B não será diâmetro. A até B não será diâmetro. Tá, mas qual é a diferença entre diâmetro e esses outros aqui? Na verdade, C até B se chama corda. Isso aqui é estudado em anos anteriores. De A até B se chama corda. Por quê? Porque ele não está passando pelo centro da tua circunferência. Para ser diâmetro, essa minha reta que une de A até C deve passar pelo centro. Tá, e como é que tu vais achar o centro? Peguei a régua, medi e vi que o ponto aqui está, eu calculei o ponto médio. Então, o que eu fiz? Para ter certeza se era ponto médio, né? Depois de medir e achar o meio, eu venho e faço uma abertura do centro até o A, tá? E faço uma outra abertura do centro até o C. E vejam que essa distância do centro até o A tem a mesma distância do C até o centro, ou do centro até o C. Então, quer dizer que realmente esse pontinho aqui, ó, ele é o centro da tua circunferência. Então, vejo que uma das respostas já poderia ser: o centro dessa circunferência necessariamente localiza-se sobre o ponto médio de AC. Lembrando que o ponto médio é um ponto que divide um segmento em duas partes iguais. Vejam que a letra D, com isso, um dos lados do triângulo ABC. Vejam que o centro realmente fica sobre um dos lados do triângulo ABC. Eu já tenho duplicidade de resposta. Vamos ver a outra, letra A. O centro da circunferência necessariamente localiza-se sobre a bissetriz do ângulo ABC. Vamos traçar a bissetriz do nosso ângulo ABC. Vejam, como é que eu faço para traçar a bissetriz? Tá, mas é do A, do B ou do C? Vejam, quem está no meio é o B.
Eu preciso traçar a bissetriz do ângulo B. Como é que eu faço? Eu venho aqui e faço um arco, como está aqui, tá? Eu venho, abro o meu compasso da maneira que eu achar melhor e corto coloco lá na intersecção aqui, né, ó. E faço um arco, assim, venho aqui nesse outro momento e corto o meu arco. Então, quer dizer que a minha reta vai ter que passar em cima daquele pontinho lá, porque ela é bissetriz. Veja, ela sai lá do ponto B e tem que passar aqui nesse momento, ó. Então, ela sai aqui do ponto B e passa, acabei de traçar a bissetriz. Vejam, ela não passa naquele nosso centro lá. Então, a resposta A, ela estaria errada. Letra B. O centro dessa circunferência necessariamente localiza-se sobre a mediatriz do segmento AD. Vejam, como é que a gente traça uma mediatriz do segmento AB? Lembre-se, ó, eu venho aqui, abro o meu compasso um pouco mais de meio, a metade do tamanho desse meu segmento, e faço um arco, ó, aqui, tá? E com a mesma abertura, eu coloco aqui e corto esse meu arco. Quando eu vou cortar esse meu arco, eu já estou vendo que ela teve essa intersecção aqui e essa intersecção aqui. Então, vejam que a minha reta, ela vai ter que passar aqui na mediatriz, ó. Vejam, mediatriz, ela passou no ponto médio do meu segmento AB e formou com ela 90 graus. Vejam que ela passa certinho novamente no meu centro. Então, o que eu acho é que, na verdade, essa resposta faltou uma situação dizendo: o centro dessa circunferência necessariamente não se localiza sobre a bissetriz do ângulo ABC, porque tanto a B quanto a C como a D estarão corretas. Então, vejam que isso aqui é uma situação que eu preciso de compasso, tá? Para construir, né? Como ela teve duplicidade, a gente não tem como cobrar uma situação dessa como resposta, né? Aqui é uma situação que eu não vou cobrar em prova, né? Que é a construção, mas nesse exercício aqui, ó, que é o 1, é uma grande probabilidade, até porque eu botei para vocês exercícios sobre losango, né? E essa aqui era uma situação que sim poderia cair numa prova. Também não vou pedir uma questão desse tipo aqui de construir, tá ok? Então essa é a resolução dos testes para vocês. Eu montei uma lista extra aí sobre losango, que é a parte que vocês podem levar em consideração para estudar para a nossa prova, que é a parte do capítulo 18. O capítulo 17 eu também já montei uma lista. Pessoal, um grande abraço, uma boa correção para vocês dos testes e até a nossa próxima aula.